cavalo que Shakadwamba montava sucumbiu. Hare Krishna, Mary Krishna. Bom dia. Então vamos lá. Srimad Bhagavatam na cabeça e no coração. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari
Yashodanandana Rajajanaranjana Yashodanandana Rajajanaranjana Jamuna Dhiravanachari Jamuna Dhiravanachari Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Agora Haribo 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 Nitai Gora Haribo Nitai Gora Haribo 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 Nitai Gora Haribo 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 Jai Gora Purnima Ki Jai Sri Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai Sri Nityananda Prabhu Ki Jai Shri Gaudiya Sampradaya Vaishnava Ki Jai Gora Premanandi Haribo Todas as glórias devotos reunidos, Hare Krishna, todas as glórias devotos reunidos, Hare Krishna, todas as glórias devotos reunidos, Hare Krishna, todas as glórias, a Shri Shri Guri Gauranga, Shri Godruma Ki Jaya, Shri Godruma Puri Ki Jaya, Shri Navadvipa Puri Ki Jaya, Yogapita Puri Ki Jaya, Sri Chaitanya Mahaprabhu Ki Jaya. Então, quinta-feira é a extraordinária aparição, manifestação do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nós comemoramos seu aparecimento, seu aniversário da Suprema Personalidade de Deus, Radha Krishna, no corpo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. O Mahavadanya, o mais magnânimo de todos os avataras de Krishna. E o Brahmanya Devaya,
o protetor dos Brahmanas. Hari Hari Haribo, Nitai Goura, Nitai, Nitai Goura. Então vamos lá. Srila Bhaktivinoda Ki Jaya, Srila Bhaktisiddhanta Ki Jaya. Todas as glórias aos Gaudiya Vaishnavas Ki Jaya. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. A Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria e das artes. A Srila Vyasadeva, o autor, editor, organizador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador universal, o Jagadguru, Vishwaguru, Srila Prabhupada, o propagador ideal do Srimad Bhagavatam. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttamaśloka Charitam Chakara Bhagavam Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swastyayanam Maha. Então este Srimad Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Vyasadeva, a encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Ele se destina ao bem último de todos os seres. Ele é completamente bem-sucedido, plenamente bem-aventurado e todo perfeito. Srimad Bhagavatam Ki Jaya. Krishna Swadhamopagate Dharma Gyanadibisaha Kalo Nasta Drisham Mesha Puranarko Dhunoditaha. O Bhagavata Purana, ele é tão brilhante quanto o sol e surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para a sua morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento, etc. As pessoas que perderam a visão do Senhor Krishna nesta era de Kali, né, devido à escuridão da ignorância, iluminar-se-ão com este Bhagavata Purana. Então, estamos usufruindo dessas bênçãos, né, nos iluminando através das páginas do Srimad Bhagavatam. Então, Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 19, a matança do demônio Hiranyaksha. Versos 23 e 24. Tadadite samabhavat sahasaridi vepatu shmaratui partu adesham snat chashri prasushruve. Tada, naquele instante, Diti Samabhavat, ocorreu Sahasa, subitamente, Ridi, do coração, Vepatu, um arrepio, Shmarantyaha, recordando-se, Bhartu, de seu esposo, Kashyapa,
de seu esposo Kashyapa. Adesham, as palavras, Stana, de seu seio, Cha, e, Ashrik, sangue, Prasu, Shruve, fluiu. E isso não é bom. Tradução: naquele mesmo instante, um arrepio percorreu subitamente o coração de Diti, a mãe de Hiranyaksha, ao recordar-se das palavras de Kashyapa, seu esposo. Ao recordar-se das palavras de Kashyapa, seu esposo, fluiu sangue de seus seios. Isso aqui é muito significativo, né? O fluir sangue dos seios de Diti, porque há muitas passagens, há muitas narrativas de grandes santas, tá? Grandes rainhas, em que, né, num momento assim de emoção maternal, tá? De emoção maternal, de uma relação amorosa e maternal com seus filhos, tá? Então era muito comum o fluir de leite, né? Não sangue. Vocês pensaram que eu ia falar sangue, né? Não, fluir de leite dos seus seios. Muitas passagens, né? Quando Devaki, ela, sabendo que Senhor Krishna, seu filhinho Krishna, né? Sabendo que ele tinha resgatado da morte, trouxe da morte o filho do seu guru, Sandipani Muni, ela então se aproximou de seu filhinho Krishna, né? Glorificou como de praxe e fez assim uma prece, uma oração lindíssima. Glorificou seu filho, né, como a suprema personalidade de Deus, né? Então ali um misto de sentimentos, né? Sim, um misto de raça, Vatsalya com Dasa, né? Ela estava reverenciando Krishna como a suprema personalidade de Deus na posição de sua mãe, ou seja, então o sentimento de glorificação é Dasya, né? Sentimento de servidão, de reverência, de submissão. E também o sentimento materno, Vatsalya Rasa, né? Mãe de Krishna, Devaki. No final da prece, da oração, ela faz o pedido. Então é assim que os devotos devem fazer. Quando pedir alguma coisa para Krishna, primeiro, né, assim, faça uma prece, uma oração, né, caprichada, glorifique a suprema personalidade de Deus, né, de forma assim, com muito entusiasmo, no capricho, depois pede. E aí ela pediu. O que ela pediu? De preferência, não peçam, né, gozo material dos sentidos. Né? Peça coisas transcendentais, assim, né, na plataforma da bondade pura. Tá? Peçam a intensificação de seu apego a Krishna, de sua raça, tá? O serviço devocional, enfim. Mas Devaki, ela pediu ela falou, poxa, eu tomei conhecimento que você resgatou o filho do seu mestre, trouxe-o da morte.
Então, meu querido filho, por favor, né, satisfaça esse meu desejo, traga os meus filhos de volta. Então, Krishna trouxe os filhos dela de volta, né? É uma história, é uma grande história. Em resumo, Krishna trouxe quando as crianças estavam ali perante Devaki, né, devido ao amor materno, né, os seus seios fluíram leite. E ela amamentou essas crianças, né, e eles beberam o leite Mahaprasada, porque aquele seio já tinha sido, né, amamentado Krishna. Então eles beberam o leite Mahaprasada de Krishna. E assim eles alcançaram a perfeição. Mas eu estou encurtando assim, né? Mas o ponto é que em muitas passagens nós temos grandes devotas, grandes santas, né, que devido a um momento de forte emoção materna, os seus seios, né, escorrem leite. E o curioso aqui é que no seio de Diti, que é mãe de Hiranyaksha, né, que é assim o demônio original desse universo, né, o demônio número 1, né, um super vilão, né? Depois eu vou descrever, vou explicar o conceito de demônio, né, na visão segundo a filosofia Vaishnava Dharma. Tá? É um pouco diferente do conceito de demônio da tradição judaica cristã que nós conhecemos, né? Um monstro com chifres e tridente. Conceito de demônio segundo a filosofia Vaishnava Dharma, né, é aquela pessoa que não aceita a autoridade de Deus. Isso é um demônio. Né? Paga os impostos, paga o colégio dos seus filhos, traz sustento para casa, né? É fiel à sua esposa, mas é um demônio porque não aceita a autoridade de Deus. Esse é o conceito de demônio dentro da filosofia do Vaishnava Dharma. Então, Diti, ela era mãe de Hiranyaksha. Hiranyaksha, né, foi um super vilão, um super demônio. Hiranyaksha e Hiranyakashipu foram os dois primeiros demônios a aparecerem no universo material. Né? As duas primeiras manifestações demoníacas, as duas primeiras energias sombrias, malignas que apareceram no universo material, neste nosso universo material, Hiranyaksha e Hiranyakashipu. E ao recordar-se das palavras de Kashyapa, seu esposo, fluiu sangue de seus seios, significado por sua divina graça Srila Prabhupada. Quer dizer, de um seio, né, de uma mãe que gerou o super demônio, o super vilão, só poderia fluir sangue. No último, tudo a ver, né? Tudo a ver. No último momento de Hiranyaksha, Diti, sua mãe, recordou-se daquilo que seu esposo lhe dissera. E o que foi que Kashyapa disse, né? Que Diti, né, ficou tão assim comovida, tão impactada. É que ele falou que, olha, esse não é um momento auspicioso para gerarmos um filho. Tá? Nós vamos gerar, né, um filho de natureza demoníaca que vai criar grandes estragos, vai trazer grandes transtornos, mas será morto pelo Senhor Vishnu, a Suprema Personalidade de Deus. Né? Foi o que aconteceu. Né? Então, no último momento de Hiranyaksha, Diti, sua mãe, recordou daquilo que seu esposo lhe dissera.
que Senhor Vishnu mataria essa criança. Embora seus filhos tivessem peraí. Embora seus filhos tivessem que nascer como demônios, eles teriam a vantagem de ser mortos pela própria personalidade de Deus. Então, depois de tantos transtornos que Hiranyaksha provocou, ele foi abençoado por ter sido morto pela própria Suprema Personalidade de Deus. Ser morto pessoalmente pela Suprema Personalidade de Deus é uma bênção. Ela lembrou-se deste incidente pela graça do Senhor e seus seios derramaram sangue ao invés de leite. Em muitos casos, observamos que quando uma mãe enche-se de afeição por seus filhos, sai leite de seus seios. No caso da mãe do demônio, o sangue não pôde transformar-se em leite, senão que saiu de seus seios como ele era, devido, à forte influência de energia maligna, sombria, inauspiciosa de Hiranyaksha. O leite, o sangue de sua mãe não se converteu em leite e saiu como sangue. Isso não está escrito, isso aí que eu estou fazendo aqui um adendo. O sangue transforma-se em leite. Beber leite é auspicioso, mas beber sangue é inauspicioso, embora eles sejam a mesma coisa. Tá? Então, nós temos o exemplo do leite, que em contato com o tamarindo se converte em iogurte ou coalhada. Então, a coalhada e o leite são leite, mas o leite e a coalhada também são diferentes, porque os efeitos e o sabor são diferentes, embora ambos sejam lácteos, né? A coalhada, ela é gerada, do leite, é produzida do leite. Então, ela é um subproduto do leite, é lácteo. Mas não é leite ao mesmo tempo, porque o sabor, a constituição e os resultados da coalhada são diferentes do leite. O leite solta o intestino, a coalhada prende o intestino. Ambos são lácteos. Assim, o leite materno, tanto dos seres humanos quanto dos animais mamíferos, o leite, ele é um subproduto do sangue, né? Então, o sangue se converte em leite, assim como o leite se converte em coalhada. Mas o sangue e o leite são diferentes. O leite é auspicioso, né? Porque com leite é um alimento mega nutritivo, e do leite se extrai a manteiga
e da manteiga se extrai o ghee, que é o elemento fundamental para a realização dos yagyas, né? Ou seja, dos sacrifícios, que são os tributos às divindades que fornecem os suprimentos, as necessidades para a nossa sobrevivência. Sem o ghee não há possibilidade dos yagyas. Então veja a importância do leite. Né? E do leite se produz uma infinidade de alimentos, como iogurte, coalhada, leite condensado, o buff, né, que é, né, a condensação do leite de forma a se tornar compacto. É um doce de leite compacto, o buff. Né? Nós temos a rasagula. Né? Então, do leite, nós temos também o paneer. Do paneer, o paneer, né? Você talha o leite e aí você coa, fica aquele parece uma nata compacta, né? É o paneer, né? É a forma primária do queijo Minas, né? O paneer, né? Então, o paneer é o primeiro estágio do queijo. Sim, 100% caseiro. Esquentou, ferveu o leite, joga o sumo do limão, ele vai talhar, coa, aquele queijo ali é o paneer. Aí você põe no mármore. Então você espreme, você vai afinando no mármore. Com a mão, espreme, ele fica fininho. Você pega, faz umas bolinhas, põe no ghee quente, ele vira um queijo frito. E aí você põe no shabd, ou seja, né, uma preparação de vegetais. Aquele queijo frito no ghee. Então, ghee vem do leite. O paneer vem do leite. Então é um alimento fantástico. Né? O whey protein vem do leite. Né? Do soro do leite. O soro do leite também é um alimento fantástico. É um soro. Né? Então vejam só. É um alimento auspicioso. Em contrapartida, o sangue é uma substância inauspiciosa. Não é auspicioso. Né? E quais são as entidades vivas que se atraem ao sangue? Primeiro, vamos falar das entidades vivas que se atraem ao leite. Né? Vamos começar pelo auspicioso. As entidades vivas que se atraem ao leite, tá, são os grandes santos e yogis, os gurus, os grandes mestres, os acharyas, né, os divamuktas, as almas liberadas, os paramahansas, né, ou seja, aqueles que alcançaram, né, o estágio de um cisne transcendental. Por que cisne transcendental? Porque o cisne, ele só se satisfaz em lugares de beleza cênica natural, em lagos cristalinos. E ele é capaz de extrair da água, né, somente o leite. Se você joga o leite na água, o cisne, ele extrai só o leite, tira o leite da água. Então, o cisne é o paramahansa, né, ou seja, um grande santo, um grande mestre, um grande bhakta yogi, um devoto, um Vaishnava, um sadhu, que alcançou o nível de Paramahansa, é aquele que tira, né, apenas o néctar, mesmo em ambientes inauspiciosos e contaminados. Ele consegue, né,
extrair o néctar onde há veneno. Isso é o Paramahansa. É um super cisne, cisne transcendental, que é o estágio em que todo ser humano deve alcançar, deve atingir, né? E não permanecer, que o ser humano que não atinge, não alcança o estágio de Paramahansa, ele permanece no estágio, né? O ser humano que não atinge o estágio ou o status de cisne, né? Ele fica no estágio de corvo. E o corvo, né, ao contrário do cisne, que vai em lugares limpos, em lagos cristalinos, o corvo se atrai em lugares pútridos, fétidos, contaminados, né? Onde tem carniça, sangue. Então as pessoas as entidades vivas que se atraem ao sangue, né, são os corvos, hiena, né, morcego, pernilongo, o rachudo, né? Criaturas, né, assim, criaturas deploráveis, né? Criaturas assim baixas, né? Se atrai ao sangue, né? O vampiro, né? Ah, mas vampiro não existe. O pernilongo é o quê? É um vampiro. Né? Mas mesmo entrando, né, tá valendo, né, mesmo se referindo, tendo como referência o imaginário, né, das grandes narrativas fictícias, também podemos considerar, né, seres malignos que se atraem ao sangue, né, o vampiro, o Drácula, né, lobisomem e assim por diante, né, os demônios, né? Enfim, os demônios, né? Em suma, os asuras, né? Os demoníacos. Então, as pessoas demoníacas, elas comem quê? Carne com muito sangue. Elas gostam muito, elas se atraem ao quê? A um alimento, né? A um alimento ensanguentado, a carne. Né? E os grandes santos e mestres se atraem a um alimento vegetariano, frutas, legumes, verduras, raízes, folhas, flor, leite. Alimentos no modo da bondade, sattva guna. E as pessoas demoníacas, elas se atraem aos alimentos, né, no modo da paixão e ignorância. Rajas e tamas. Né? Alimentos que estimulam qualidades e sentimentos e atitudes agressivas, ilícitas, imorais, concupiscências, perversão, né? Violência, fobias, racismo, rajas e tamas, né? Paixão e ignorância. Então, esses alimentos, né, que são alimentos em rajas e tamas, eles intensificam qualidades e sentimentos demoníacos, de baixa frequência. Né? Então, o sangue transforma-se em leite. Beber leite é auspicioso, mas beber sangue é inauspicioso, embora eles sejam a mesma coisa. A tinte, a beda, a beda. Tá? Leite e coalhada. Eles são a mesma coisa e, ao mesmo tempo, são distintos. A tíntia, beda, beda, tátua, é uma verdade inconcebível, né, de
igualdade e diferença simultâneas. O sangue e o leite são iguais e diferentes. Um é auspicioso e outro é inauspicioso. Esta fórmula. Ih, rapaz, o vento não está chegando. Peraí. Esquentou. Deixa eu aproximar o vento. Acho que eu me empolguei. Pô, comecei a suar, mas então esta fórmula também é aplicável no caso do leite de vaca. Bom, já expliquei. Ok, então vamos lá, seguindo. Verso 24. Vocês pensaram que eu tinha esquecido do verso 24, né? Enganei vocês. Vinastasu swamayasu huyas chavradya keshavam rusho paguhamanomum dadrishevasthitam bahi. Vinastasu, quando dissipadas, swamayasu, suas forças mágicas, huyaha, novamente, cha e Abradya, após vir a presença, Keshavam, a suprema personalidade de Deus, Rusha, cheio de fúria, Upaguha Manaha, abraçando Amun, o Senhor, Dadrishe, viu Avasthitam, permanecendo Bahi, fora. Bahi, fora. Anta, dentro. Bahiranga, energia externa. Antaranga, energia interna. Tradução: Bahi Nrisimha, Ridae Nrisimha. Bahi Nrisimha. Seu Nrisimha, né, protege externamente, e o Ridae Nrisimha, seu Nrisimha Deva, protege internamente. Quando o demônio viu suas forças mágicas dissipadas, ele, mais uma vez, veio à presença da personalidade de Deus, Keshava, e cheio de fúria, tentou apertá-lo entre seus braços para esmagá-lo. Mas, para sua grande surpresa, percebeu que o Senhor permanecia fora do círculo de seus braços. Isso é uma luta assim, né, assim, né, um espetáculo, né, marcial assim, né, de primeiro grau, né? Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Neste verso, o Senhor é tratado por Keshava, porque matou o demônio Keshi no começo da criação. Keshava também é um nome de Krishna. Krishna é a origem de todas as encarnações e confirma-se no Brahma Samhita que Govinda, a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas, existe simultaneamente em suas diferentes encarnações e expansões. Porque quando Krishna vem, Krishna, Swayam, Bhagavan, né, a suprema personalidade de Deus original, todas as suas expansões estão presentes nele. Varaha, Parashurama, Nrisimha, Ramachandra, Kapila, Kalki, todas as suas expansões estão nele. A tentativa do demônio de medir a suprema personalidade de Deus é significativa. O demônio quis abarcá-lo com seus braços,
pensando que com seus braços limitados poderia capturar o absoluto através do poder material. Quer dizer, né, como eu havia falado do conceito de demônio dentro, né, da epistemologia do Vaishnava Dharma, o demônio é aquele que rejeita Deus, é aquele que não aceita a autoridade da Suprema Personalidade de Deus, embora seja uma pessoa do ponto de vista material, né, do ponto de vista político, sociopolítico, ele é uma pessoa honesta, do bem, né, paga seus impostos, paga o colégio dos seus filhos, leva a subsistência para casa, é fiel à sua esposa, um homem de bem, né? Mas ele é um demônio do ponto de vista da filosofia e da epistemologia do Vaishnava Dharma, porque ele não aceita a autoridade de Deus. Ele está atuando como se ele fosse o centro, o Ísvara, o controlador, e o Bhoktaram, o desfrutador, e tudo, e todos, e tudo e todos que estão ao seu redor, né, estão ali para lhe dar satisfação. Então esse é um conceito, é uma mentalidade, né, pecaminosa, né, é uma mentalidade, é o pecado original, né? Ontologicamente falando, né, o pecado ele surge da mentalidade de querer ser o centro, o Ísvara, o controlador, o Bhoktaram, o desfrutador, e que tudo que está ao seu redor é de sua propriedade, que você tem a autoridade de usufruir e explorar a energia material. Inclusive, inclui-se nesse conceito de energia material os corpos alheios. Então você acredita que você está se colocando como Deus. Isso é maia, ilusão, isso é ahankara, isso é falso ego. Logo, é ilícito, é pecaminoso do ponto de vista de Deus, do ponto de vista do absoluto, isso é imoral, é ilícito. Tá? Então, do ponto de vista da jurisprudência de Deus, de Krishna, né, essa postura é uma postura, né, ilegal, criminosa, passível de punição pelas leis do karma, a justiça infalível. Esse é o demônio, né? Cumpridor ali, responsável, né? Do ponto de vista sociopolítico, um homem de bem. Materialmente, ele é um homem de bem, tá? Ele é lícito. Espiritualmente, ele é um homem do mal, ele é maligno, ele é ilícito, ele é pecaminoso. Entendem, né, esses parâmetros? Então, tudo é a partir de que posição, né, nós nos encontramos, estamos analisando o objeto de nossa observação. Então, continuando aqui, então esse é o demônio. Então, o demônio Hiranyaksha, né, qual é a mentalidade do demônio? Né? O demônio, ele não reconhece, ele não valoriza, ele não reconhece
Tá? A natureza, ele não reconhece a natureza divina, o poder divino de Deus, o poder místico de Deus. Ele não reconhece a natureza absoluta, onipotente de Deus. Né? Então ele limita Deus. Então ele acha que ele pode colocar Deus em seu laboratório para pesquisar se Deus existe ou não. Ele limita Deus. Ele reduz Deus. Então o demônio, Hiranyaksha, né, ele acreditava que ele podia segurar e abraçar e esmagar a suprema personalidade dele, o absoluto, o ilimitado, com seus braços limitados. É o que todo demônio aqui, no nosso dia a dia, na nossa sociedade e outras sociedades, né, brasileiros, americanos, argentinos, chilenos, japoneses, franceses, ingleses, russos, indianos, os materialistas, tá? Os cidadãos materialistas, eles eles limitam o ilimitado, o absoluto. Eles querem limitar, eles querem reduzir aquilo que é ilimitado, que é irredutível. Dessa é a mentalidade do demônio. Por isso, Hiranyaksha teve esse comportamento. Ele acreditava que podia abraçar e esmagar Krishna com seus braços limitados. Ele não sabia que Deus é o maior entre os grandes e o menor entre os pequenos. Né? Algo que, né, em geral, as pessoas não concebem esse raciocínio, né, de que Deus, se ele é o maior dos maiores, ele também é o menor dos menores. Mas esse conceito menor dos menores, né, passa em branco, né? Passa em branco. Mas ele também é o menor dos menores. Então ele não sabia que Deus é o maior entre os grandes e o menor entre os pequenos. Ninguém pode capturar o Senhor Supremo ou colocá-lo sob seu controle. Mas as pessoas demoníacas vivem tentando medir o comprimento, o comprimento e a largura do Senhor Supremo. Quantos metros tem Deus? Qual é a largura de Deus? As pessoas, o materialista, ele acha que ele pode levar Deus, né, ao seu tubo de ensaio, através de sua potência inconcebível. Através de sua potência inconcebível, o Senhor pode tornar-se a forma universal, como se explica na Bhagavad Gita, e ao mesmo tempo, ele pode permanecer dentro da caixa de seus devotos como sua deidade adorável. Como aqui em casa, né? Deus, ele manifesta, né? Ele é o próprio Jagannatha, o Senhor do Universo, né? Ou o Vishwarupa, né? A forma universal. Ele é a forma universal. E ao mesmo tempo, ele se encaixou aqui dentro do meu altarzinho como Jagannatha Subhadra Baladeva, o mesmo Senhor do Universo, Vishwarupa, a forma universal, está aqui no meu altarzinho, né? Que todo dia eu banho e
troco de roupa, troco a roupa, né? E ponho para dormir, e acordo, e dou de comer para ele, canto, danço. O mesmo onipotente, a verdade absoluta, está aqui no meu altarzinho, né? Porque ele é todo poderoso, ele é inconcebível, né? O, 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 o ser humano é limitado. Então, o limitado, ele não pode compreender o ilimitado. Não tem o limitado, o cérebro, nosso cérebro é limitado. Então não é possível compreender o ilimitado, o absoluto, o infinito. Mas Deus, sendo ele ilimitado, ele tem o poder de fazer-se ser compreendido e alcançado, entendido pelo limitado. Senão, ele não seria ilimitado, ele teria uma limitação se ele não tivesse o poder de fazer com que o ser limitado compreendesse a ele. Então, sendo ele ilimitado, ele se espreme, ele tem o poder de entrar e se reduzir, né, a mente ao cérebro do limitado. Então esse é o conceito de onipotente. Não tem barreiras, não tem limites. Há muitos devotos que mantêm uma estátua do Senhor numa pequena caixa e carregam-na com eles para toda parte. Toda manhã eles adoram o Senhor na caixa. O Senhor Supremo, Keshava, ou a personalidade de Deus, Krishna, não é limitado por nenhuma medida de nosso cálculo. Ele pode permanecer com o seu devoto em qualquer forma apropriada, mas não é possível alcançá-lo através de atividades demoníacas. Materialmente, é impossível compreender e alcançar Deus. Mas, através da devoção e do serviço amoroso, é possível. Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshurumiritam Janatasmai Shri Guravya Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com a choque do conhecimento. Ofereço-lhe minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Ridananda Goswami Chinamini Namaste Guru Rasaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Siddhanta Nasudeva. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Chinamini Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachanine Nirvishesha Shunavari Pashtatele Shatarine. E assim eu encerro a minha reflexão, os meus comentários, e vou reler o verso 23 e 24. E deixo com vocês comentários e perguntas. Naquele mesmo instante, um arrepio percorreu subitamente o coração de Diti, a mãe de Hiranyaksha, ao recordar-se das palavras de Kashyapa, seu esposo. Fluiu o sangue de seus seios. Meu Deus! Que horror! Quando o demônio viu suas forças mágicas dissipadas, ele, mais uma vez, veio à presença da personalidade de Deus, Keshava, e cheio de fúria, tentou apertá-lo entre seus braços para esmagá-lo. Mas, para sua grande surpresa, percebeu que o Senhor permanecia fora do círculo de seus braços. Então foi uma batalha assim, né, onde Hiranyaksha, o demônio, usou muitos poderes místicos, né? Ele era um grande mago místico. Tudo bem? Então é isso. Então vamos aqui aos comentários e perguntas.
Hare Krishna, Sudaranga Devidasi, minhas reverências, Hare Krishna. Obrigado pela presença de vocês. Fernando Araújo Silva, bom dia. Não concordo com a história da Bíblia judaica cristã. Lúcifer é um anjo que ficou com inveja de Deus. Porque ser angelical já consolidou todas as virtudes. Acontece que não é questão de concordar ou discordar, né? A questão é que as diversas narrativas que giram em torno da Bíblia, dos diversos estudiosos, teólogos, filósofos, né? Romancistas. Então nós temos aí, né, uma literatura, uma escritura sagrada muito complexa, né? Muito complexa. Ih, rapaz, o que aconteceu aqui? Peraí. Muito complexa, né? Então é difícil alguém ter assim o domínio absoluto, né, da narrativa da Bíblia. Né? Então, na questão de concordar ou discordar, né, porque a Bíblia ela é simultaneamente, né, assim como os Vedas, né, assim como todas as escrituras sagradas, elas têm duas abordagens, né? Elas têm assim duas como é que se diz? Duas narrativas. Uma literal e a outra simbólica, né? Então, mítica. Então, quer dizer, é de uma complexidade, né? Não dá para bater um martelo. Concordo, discordo. Não tem como, né, fechar aí. Né? Eu bato uma... Ó, a minha opinião é essa, e acabou. Será? Né? Quem é que tem esse conhecimento, esse domínio das escrituras, tanto judaica cristã quanto a escritura védica? Quem é que tem esse domínio? Até mesmo os nossos acharyas, né, super eruditos, né, eles aceitam e concordam unanimemente, né, que assim, não há uma conclusão definitiva, né, das escrituras, porque as escrituras são muito amplas, né, e elas tratam simultaneamente do plano, né, as escrituras têm duas abordagens, no campo empírico e no campo metafísico. E o tempo todo, essas duas abordagens elas estão se entrelaçando, né? Então, bater o martelo assim, né? Não é uma postura assim científica, filosófica, teológica, né? Então, existem muitas descrições, muitos personagens, né? E os personagens também das escrituras mudam de posição. Lúcifer, um ser de luz, um anjo, né? Mas que se revoltou. Jai Vijayan eram anjos, Vaikunta, porteiros, né, de Vaikunta, né? Seres assim angelicais, santos, grandes santos, seres puros, né? Mas que se converteram em demônios. E posteriormente retomaram a sua natureza pura, né? E todos nós também, originalmente, somos Lúcifer, seres de luz, Satchidananda, mas que nos revoltamos
E hoje queremos ser o quê? O centro. Nós somos os desfrutadores, os controladores. Tudo que está ao nosso redor é nossa propriedade. Existe para nos dar satisfação. Isso é uma postura demoníaca. Mas agora estamos resgatando, trabalhando para voltarmos à nossa essência, que é de luz, que é de Lúcifer. Sabe, é muito complexo, não dá para bater o martelo. É complexo, muito rico, né? Profundo, é sabedoria. E quem tem domínio dessa sabedoria? Quem de nós? Os acharyas, eles mesmos, humildemente, com toda a sabedoria e erudição, eles humildemente confessam, eles não têm esse domínio. E são almas liberadas. Quem é que nós, almas condicionadas, cheias de desejos materiais, tem esse domínio? E vai bater, não tem como bater o martelo. Ananta Krishna Dasa. Sim, o leite é derivado do sangue filtrado, que passa pelas glândulas mamárias dos mamíferos. Como é formado o leite? Cadê? O sangue entra nas glândulas mamárias através das artérias. Através das artérias, a água e os nutrientes são retirados do sangue. Os nutrientes chegam às células do úbere através do sangue. As células do úbere produzem o leite. O leite é eliminado pelos ductos mamários quando o bebê mama. Genial. Muito bom. Muito bom. Muito legal. Já. Poxa, eu dei vários workshops do Mahabharata lá no templo. Ananta Krishna. Aguardando ansiosamente a sua presença e fiquei frustrado. Você não apareceu. Agora, só Deus sabe quando eu vou retomar o workshop do Mahabharata, porque eu abri mais uma célula aqui em Niterói, né, em Maricá. Então, curso de yoga, enfim. Mas genial essa tua descrição aqui. Muito, muito, muito legal, muito bom. Isso chama-se Achintya Shakti, né? Toda essa riqueza, né? Esse alimento, as substâncias, o sangue, né? O sangue é uma energia ígnea, né? O sangue, ele é de natureza pita, né? Energia ígnea, teja, né? E dele estão os nutrientes, né? São distribuídos pelos sangues, né? Os nutrientes que dão nutrição, enfim, é tudo muito divino, né? Maravilhoso, místico. A Achintya Shakti é a potência inconcebível de Krishna. Ananta Krishna Dasa, Hare Krishna. Ananta Krishna Dasa, do ponto de vista biológico, o leite não é considerado um subproduto do sangue. Ele é produzido pelas glândulas mamárias. A partir. Está repetindo? Está repetindo aqui. Ou não? Glândula mamária, a partir de nutrientes que chegam até elas, através da corrente sanguínea. Mas sua composição é bem diferente. O leite é rico em água, gordura, proteínas, lactose e outros nutrientes específicos que são sintetizados nas células das glândulas mamárias. Perfeito. Perfeito. Marcelo Magalhães. Como viver uma realidade material confortável sem prejudicar o lado espiritual? Na verdade, matéria e espírito
é um estado de consciência. Quando nós, né, tiramos Krishna do centro, nos encontramos na matéria, na energia material, na energia externa. Bahiranga Shakti. Então, nos desconectamos de Krishna. Isso é matéria, porque nossa consciência é material, né? Porque nós tiramos Krishna do centro. Quando nós colocamos Krishna no centro de nossas vidas, então isso é mundo espiritual, isso é vida espiritual. É tudo uma questão de consciência, né? Tirar Krishna do centro é demoníaco. É querer ser o centro, né? É querer ser o Ísvara, o Bhaktaram, né? Então, é demoníaco. E é uma atitude criminosa. Isso é material, né? Isso é material. Aí a energia externa prevalece, né? Bahiranga Shakti. Quando colocamos Krishna no centro, nos tornamos o quê? Uma fruta, uma folha ou uma flor conectada à árvore da vida, Krishna. Isso é vida espiritual. Isso é Antaranga Shakti, energia interna. Yogamaya. Prabhu, o senhor poderia falar sobre Gunadharma? Gunadharma. São dois conceitos, né? Guna, qualidade. Né? Tudo existe guna, não? Cor, temperatura, cheiro, consistência, né? Peso. Né, clima, né, temperatura, tudo tem qualidade, tem guna, tudo tem guna. Não? É denso, é pesado, é leve, sutil, grosseiro, úmido, seco, gunas. Não? Aí entra, né, sátua, é aquilo que é de mais auspicioso, refinado, nobre, né? É leve, pacífico, amoroso, lúcido, harmonioso, doce, sátua, sátua guna. Raja guna, raja, né? Intenso, efervescente, ardente, apaixonado, extremo, fundamentalismo, fanatismo, proselitismo, né? Picante, quente, raja, né? Acelerado, raja, rajaguna, tamaguna, né? Grosseiro, compacto, repouso, sono, inércia, procrastinação, ignorância, escuridão, a noite, tá? Intoxicação, loucura, obsessão, transtornos, desequilíbrios, harmonia, intoxicação, violência, criminalidade já é mais rádio. Então, tamaguna, né? Qualidades, né? São qualidades, guna, qualidade. Então, guna dharma, né? Dharma, o que é dharma? Dharma é um conceito, né? Polissêmico, né? Sim, é muito
muito rico o conceito de Dharma, né? Muito variado, muito complexo. Dharma, dever. Dharma, lei. Dharma, religião. Dharma, aquilo que mantém a natureza ou a essência de algo. Dharma, aquilo que sustenta a essência ou a natureza de algo. Dharma. Né? Dharma, sustentação. Dharma, né? Lei cósmica. Dharma, né? Justiça. Né? Então, Guna Dharma, né? A qualidade do Dharma. Mas Dharma é muito amplo, né? Assim, é tudo isso que foi falado, né? Então, Guna Dharma é a qualidade do Dharma. Então, aí nós temos, né, também Dharma como natureza e constituição. Então, a natureza do Dharma, do indivíduo, né? No caso, né, o Guna Karma o Guna Karma tem relação com Dharma, né? Porque a pessoa, todos nascem sob influência, sob a determinação de um Guna Karma. Karma, ação, atividade. Guna, qualidade. Então, devido suas ações, suas atividades da vida passada, ele nasce sob a influência de um Guna Karma. Né? Ou seja, suas ações resultaram numa guna de predominância. Né? Existe uma guna que predomina. Ele vai ter todas as gunas. Ele vai ter Raja Guna, Sattva Guna e Tamaguna. Mas ele tem um Guna Karma, ou seja, esse Guna Karma é um guna que predomina. Então ele vai ter uma forte influência, né, de Sattva. Então ele vai ser um intelectual, ele vai ser um mentor, um mestre. Se ele tem uma predominância de Raja Guna, ele vai ser um líder, um militar, né, de forte comando, uma pessoa, né, que organiza e lidera, né, com mão firme, ou um guerreiro. Se ele tem uma predominância de Raja e Sattva, ele vai ser um guerreiro, um líder, né, um organizador, voz de comando, um guerreiro. Se ele tem uma predominância de Rajas e Tamas, ele vai ser um comerciante, né? um agricultor ou um agropecuário que dá proteção, de preferência, né? Dando proteção aos animais, né? E cultivando, né, os alimentos, né? Sim, os frutos, né, alimentícios. Então, um comerciante, aquele que abastece a sociedade, é a mistura das gunas, de Rajas e Tamas. E se ele tem Tamas, a predominância Tamas, então ele não consegue planejar, criar projetos, planejamentos, negócios, né? Fazer negócio, business. Ele simplesmente trabalha, é um trabalhador. Então ele vai simplesmente, né, seguir o programa, o planejamento, vai cumprir com o planejamento e vai trabalhar, né? Mas ele pode ser também um artesão ou um artista. Muito bem, né? Aí já é assim, né, como é que se diz?
uma tamas com uma influência de Rádias, né? O artista, né? Porque aí ele já tem uma atuação mais sofisticada, mais refinada, né? Ele está em tamas, tá, mas tem uma sofisticação aí, tem um certo refino, né? Mas o que acontece? Em todos eles, né, há muitas variáveis das gunas. Tá? Então existem muitos tipos de intelectuais que estão sob influência de Sato, muitos tipos de guerreiros ou líder que estão sob influência de Rádia, predominantemente Rádia. Muitos tipos de comerciantes que estão sob influência predominante de Rádias e Tamas. E muitos tipos de trabalhadores que estão sob influência de Tamas, né? Como, por exemplo, o artista, já é um trabalhador diferenciado, o artesão, né? Então existem essas variáveis, porque as gunas, elas são voláteis, elas se misturam, né? Elas são dinâmicas. Então nós temos aí o Dharma, onde é que ele entra? A pessoa, né, ela meio que ela é influenciada, empurrada por esse guna karma para cumprir o seu swadharma, que é a sua natureza, o seu dharma material. Bem situada no seu swadharma, sua natureza material, né, ele vai ter muito mais facilidade de trabalhar, né, o seu sanatana dharma, o seu dharma eterno. Então vamos lá. Marcelo Magalhães. Tem que chamar o padre Sérgio para analisar essa questão aí da Bíblia. Não, é como eu falei mesmo, não tem esse negócio de bater martelo, não. Né? Não tem padre, não tem teólogo, ninguém tem o domínio, né, nem da Bíblia e nem dos Vedas. O domínio mesmo. Nós temos compreensões, né, básicas, né, essenciais. Né? Então, entendemos o Siddhanta, mas as complexidades das escrituras judaica cristã e dos Vedas, ninguém tem esse domínio, não tem negócio de chamar padre, ninguém tem esse domínio. Né? É muito, assim, muito profundo, é uma sabedoria, muito profundo. Né? Há muitas leituras, tanto literal quanto, né, leituras de figuras de linguagem. Né? Por exemplo, né, a queda de Adão e Eva, né, eles estavam antes no paraíso, né? Eles não tinham necessidade de cobrir os seus corpos. Né? Por quê? Porque não havia, né, maldade, né? Havia, sim, pureza, inocência. Né? Então eles tinham acesso, eles se relacionavam diretamente com Deus, Deus conversava com eles, né? E eles estavam no paraíso. Vamos lá. Que paraíso é esse? É Vaikunta ou Goloka, o reino de Deus, onde não tem maldade, tá? Onde se tem face a face, tá? Deus, onde se relaciona com Deus face a face. Tá? Agora, e a queda? Tá? Foi o que? A desobediência. A queda é a desobediência. Eles desobedeceram e provaram o fruto proibido. E aí veio o que? A maldade. Né? Perderam a inocência, a pureza. Se envergonharam, quando Deus se aproximou, se envergonharam dos seus corpos. Né? E aí veio o que? A luxúria, o desejo de possuir um ou outro. Então, numa leitura mítica, numa leitura, né, simbólica, tá? Adão e Eva é a alma condicionada, ou melhor, é a alma espiritual que estava no mundo espiritual e desobedeceu à autoridade de Deus, desejou provar o fruto proibido
Daí veio a luxúria, a cobiça e a queda. A queda é o quê? A saída do paraíso é o quê? É a entrada no mundo material. Tem essa leitura também. É muito rico, né? Assim, né? Não é que um padre, um teólogo, um filósofo, quem quer que seja, né, tem um domínio das escrituras. Isso não existe. Rusundaran, Prabhu Haridashna, muito grata por esta aula do Srimad Bhagavatam, muito enriquecedora. Jaya, Hare Krishna, muito obrigado pela associação de vocês, pelo carinho, cantem Hare Krishna e sejam felizes. Ih, Marcelo Magalhães. E exorcismo de um demônio desses por um padre ou guru, seria mesmo possível? Bom, né? Eu não vou, assim, eu não tenho, assim, autoridade nessa área, né? Existem muitos fenômenos que nós desconhecemos, né? Então, mas exorcismo, Prabhupada, né? Ele exerceu sobre nós, né? Nós éramos demônios, né? Comedores de alimentos, como se diz, ensanguentados, né? Imagina, comer carne, uma coisa assim, bem grosseira, né? Selvagem, né? Demoníaca, sombria, né? Praticávamos, quebrávamos todos os princípios, né? Intoxicação, sexo ilícito, jogos de azar, matança de animais, né? Bebíamos, enfim. Nascemos de pais, né? Dentro de uma cultura milecha, de comedores de carne, né? Que patrocinavam e patrocinam até hoje a matança dos animais. Então, era um demônio, e Prabhupada nos exorcizou, né? Tirou o demônio de nós e nos tornou divinos, puros. Esse é o maior exorcismo. Esse é o maior exorcismo. E hoje nós estamos atraídos para o divino, para a mensagem da personalidade de Deus, Vasudeva. Quer maior exorcismo que isso? Senhor Marcelo Magalhães. Todas as glórias Shila Prabhupada e todas as glórias devotos reunidos. Hare Krishna!